Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Começando aqui a semana juntinhos, que coisa boa. Eu fico muito feliz, tá, com isso. Seguinte, hoje aqui no programa nós vamos falar de quem é a culpa se a criança não come nada. E aí, se você é pai ou mãe ou responsável de alguma criança, né, que tem algumas dificuldades para comer, com certeza você fica se perguntando: meu Deus, onde foi que eu errei, né? De quem que é a culpa? A gente vai descobrir se realmente existe uma culpa ou não já aqui no estúdio, tá? Também ainda, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre como guardar corretamente os alimentos na geladeira. Você sabia que existem, sim, espaços apropriados para cada alimento? A gente vai falar sobre isso também. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que nos acompanha aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, ou ainda, né, também, quem sabe aí pelo nosso aplicativo, o pessoal do interior principalmente é quem nos acompanha pelo nosso aplicativo. Então, grande beijo para todos vocês, muito obrigada, tá, pela companhia. Lembrando que vocês conseguem reassistir todos os programas, tá, aqui da TV Mar, lá pelo nosso canal no YouTube. Pois é, TV Mar, canal 525. Corre lá para acompanhar os bastidores daqui, né, um pouquinho deles você consegue também ver pelo nosso Instagram, tá? É só correr lá também para acompanhar a gente. E tem ainda o nosso Facebook e o nosso Twitter. Então acompanha a gente nessas plataformas que estão aqui agora, ó, passando na sua telinha. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, porque é o seguinte: meu filho não come nada, ele escolhe o que quer comer, ele cospe toda a comida, enfim. Seja aí, né, no consultório de pediatras e nutricionistas, seja numa conversa entre pais aflitos e preocupados, a recusa alimentar, pessoal, de crianças é um assunto frequente e que vem sempre acompanhado da pergunta, né, de quem é a culpa? Existe, de fato, um culpado? Quem vai nos responder isso agora aqui no estúdio também, é claro, explicar, conversar muito mais com a gente sobre esse assunto é a nutricionista materno-infantil, Nathalie Pontes. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, né? E assim, é um prazer falar desse assunto. Eu acho que é um assunto que é muito frequente, né, no consultório. Sim, demais. E assim, os pais chegam realmente meio que desesperados, né? E essa é a pergunta: onde foi que eu errei? Então vamos lá, né, gente? Culpa é uma palavra muito pesada, né, para que a gente fale. Não existe uma culpa, existe uma má introdução alimentar, digamos assim, uma pessoa que fez a introdução alimentar sem ter sido orientada da forma correta. Sim. Às vezes as pessoas acham, é muito simples, é só dar comida e a gente está fazendo introdução alimentar, e não é bem assim, né? A introdução alimentar, ela vai dos 6 meses até os 2 anos. Sim. Então, existe um leque muito grande de possibilidades do que a gente pode fazer, e existe o que a gente chama de cronograma. Então, a gente precisa seguir esse cronograma da forma correta para que a criança seja apresentada da forma correta a todos os alimentos, né? Uma das perguntas muito frequentes também é: por onde eu devo começar? Sim, todo mundo, né, acho que se questiona isso. Pois é. Né? Então, não existe uma resposta exata. Então, a gente não deve começar pelas frutas. O correto não é começar pelos legumes. O correto não é começar pelo almoço, pelo lanche. Não existe, de fato. Cada nutricionista trabalha com o seu cronograma e depende muito também da rotina dos pais. Sim. Né? Não tem como a gente como profissional, chegar para o pai e dizer: ó, você vai começar pelo lanche da manhã. Se pela manhã o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Então, a gente, junto da família, dos cuidadores em geral, a gente entra em um acordo e elabora esse cronograma, né? O que é que deve ser feito nesse cronograma? Na verdade, o que é que deve ser feito na introdução alimentar? Dos 6 meses, até os 2 anos. Uhum. E muita gente acha que é só até ali o 7º, 8º mês. E não é bem assim.
Né? Às vezes, ó, já está no 8º mês, no 9º mês, não come nada, está tudo perdido, acabou, já era. Né? Vamos com calma. O desespero, né? Bate. O desespero bate de verdade, mas não é bem assim. A gente precisa ter, eu sempre falo, o primeiro ingrediente e o mais importante da introdução alimentar é a paciência. Então, todos os cuidadores que estão envolvidos precisam de paciência, de calma, de tranquilidade, porque isso também é passado para o bebê. A sua ansiedade, a sua insegurança. Então, a gente precisa estar muito tranquilo com aquele momento. Aquele momento vai durar 1 ano e meio, então não é agora que a criança vai comer, vai experimentar e vai comer, enfim. A gente precisa oferecer para a criança. Sim. E mais do que oferecer, mais do que mostrar, mais do que ofertar, a gente precisa ser o exemplo para aquela criança. Então, de que adianta eu colocar o pratinho da minha filha na mesa, feijão, arroz, legumes, carne, o prato lá ideal, com todos os grupos alimentares, com as porções corretas, e aí ela olha para o meu prato, tem lá macarrão com carne moída. A criança não vai sentir a atração de comer aquilo, porque ela está vendo que no prato da mãe, no prato do pai, no prato do cuidador, não tem aquilo. Uma dica importante, uma dica legal para a gente falar, é que as pessoas que estejam em casa, os adultos, façam a refeição junto da criança. Mas como? Se eu tenho que ofertar. Como é que eu vou comer se ao mesmo tempo eu preciso ofertar? Se a criança já tem 1 ano e meio, mais ou menos, ela já tem total capacidade de se alimentar sozinha. Já consegue pegar ali, já na colherzinha. Talherzinha, já leva na boca, ou até com a mão, faz bolinho de arroz, bolinho de feijão, a criança consegue com a mão pegar e levar à boca. Isso já vem de um treino lá da frente, lá de trás, Então a criança precisa ser estimulada a isso para que com 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, ela já consiga ter essa independência. E mais uma vez a confiança, os pais precisam confiar nas crianças, A gente precisa confiar nas nossas crianças. Elas não sabem a hora de mamar e a hora de parar? Sim. Então elas sabem a hora de comer e a hora de parar. Então às vezes os pais ficam, mas ele só comeu um pouquinho. Não tem problema. Pelo menos até os 2 anos, a gente está apresentando aquela situação para a criança. Então, até então, ela só mamava ou tomava fórmula. De repente, ela faz café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, o jantar, a ceia. Então, é um mundo muito novo, A gente não pode criar essa expectativa de que a criança vai comer tudo já de primeira, assim. Sim. A gente precisa dar o tempo da criança, precisa respeitar esse momento. Então, não tem culpado. Culpa é uma palavra que é muito forte, pesada, desse tema. Mães e pais, a gente já tem um peso, nas costas. Já acorda com as costas doendo do peso que a gente carrega. Então, com isso, você não precisa se preocupar. Culpa. Não tem culpa e nem tem culpado. Não. E aí, ter paciência, porque é um processo que nem sempre já está perdido, não é isso? Não, de forma nenhuma. Na verdade, até os 7 anos a gente consegue formar o paladar da criança. Então, até os 2 a gente fala que é a introdução alimentar, mas a gente vai trabalhando nessa criança até os 7 e depois disso. Nós, adultos, somos capazes de mudar a nossa alimentação quanto mais uma criança. Mas adianta a gente fazer uma dieta, botar no papel e entregar para a criança? Não. Precisa ter todo aquele... A gente é um pouco pedagogo, um pouco psicólogo, Para trabalhar com criança, com a educação, a gente precisa ter um jeito com tudo, Digamos assim, se virar nos 30. Então, a gente precisa trabalhar, precisa brincar. Eu sempre falo do suco da Barbie, o suco do Hulk. Então, a gente precisa entrar no mundo da criança para que aquele momento se torne prazeroso. Ter criatividade, De forma nenhuma a gente pode forçar uma criança a comer ou a tomar um suco ou a ingerir qualquer coisa, Porque a gente vai criar um trauma nessa criança e aí a gente vai dificultar o nosso trabalho lá na frente. Muito bom, quero abordar esse tema já com você. Bem, introdução alimentar, ela começa aos 6 meses, Isso de idade. 6 meses mais os sinais de prontidão que a gente acompanha ou no consultório do pediatra ou no consultório do nutricionista. De fato, a introdução alimentar, ela faz diferença no paladar de uma pessoa? Se você começa a ser apresentado já ali a partir dos 6 meses, se for o caso, alguns alimentos, isso vai fazer diferença, por exemplo, para você quando você for adolescente, quando você for adulto? Por incrível que pareça, talvez algumas pessoas não acreditem, mas desde a barriga da mãe, o paladar da criança já é formado. Olha aí, tá vendo? Então, eu atendo algumas mamães, eu virei uma formiguinha. A vontade de comer doce, vontade de comer besteira, vontade de comer carboidratos simples.
E às vezes a mãe, ela por compensação, ela acaba consumindo esse tipo de alimento. Sim. Né? Então, eu já tô tão pesado, já tô inchado, já tô com dor, já tô grávida, daqui a pouco eu vou perder minhas noites de sono, então hoje eu posso, vai lá no carboidrato simples, né? E dá a carga. E aí, desde a gestação, a gente já começa a formar o paladar dessa criança. E aí, ok, passou por esse momento na gestação, no aleitamento materno também, tudo que a gente come vai pro leite materno, né? Sim. Todo o sabor do que a gente está comendo vai pro leite materno. Por isso que é tão importante o acompanhamento e a orientação nutricional desde a gestação na amamentação. E aí chega a introdução alimentar. Tá. Meu filho fez 6 meses e está com todos os sinais de prontidão. Ok, vamos começar a introdução alimentar. O que é que eu tenho em casa de fruta? Nada. O que é que eu tenho em casa de legume? Eu tenho uma cenourinha ali, uma batatinha ali. Então, a gente começa meio que escasso, né? O momento da introdução alimentar. Então, é ofertado para a criança beterraba, e depois é ofertado banana, que normalmente banana todo mundo tem em casa. Mamão, e aí a criança fica sendo ofertada só a alimentos mais doces. Sim. Mais adocicados. Então, com certeza isso vai fazer diferença. Quando ela crescer, ela vai gostar mais ela vai querer dos mais o doces. alimento doce. Mais os Isso. alimentos doces. Tá vendo, gente, como faz diferença? Muita diferença. Às vezes a gente Muita tem diferença. pena, né? Mas eu vou ofertar um maracujá para um bebê, ele vai fazer careta. Mas o bebê não conhece sabores. Ele conhece do aleitamento materno, né? Da gestação, mas ele nunca teve o contato direto com aquele Sim. alimento. Então, tudo que ele experimentar vai ser legal. Tudo vai ser novo. Ele vai estar né? descobrindo, Pois né? existem pessoas hoje que têm um paladar mais pro doce, existem pessoas que têm o paladar mais pro azedo, então a gente não pode condicionar aquele bebê a querer o doce, porque o meu paladar como mãe é mais pro doce. Sim. Né? Então a gente precisa ir alternando. Um dia eu dou um doce, no outro dia eu dou um amargo, no outro dia eu dou um azedinho, no outro dia eu volto pro doce, e aí dentro desse cronograma que eu falei no início, a gente consegue abordar, consegue ofertar para a criança vários sabores e várias texturas, né? Tá. Sempre na textura original do alimento. Como fazer uma boa introdução alimentar? É realmente contando com a ajuda de um profissional que seja especializado nisso? Sim, faz total diferença, né? Porque como eu falei lá no início, é muito fácil, a gente oferta e pronto. Mas não é assim, né? Se a gente considerar 30 dias de introdução alimentar, que é o primeiro mês, Sim. a gente tem 30 possibilidades de ofertar coisas diferentes. Então, às vezes, a gente acaba criando uma monotonia na alimentação daquela criança. Todos os dias é banana, todo dia de manhã é banana, 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 banana. Então, a gente perde aquela janela lá de oportunidades de ofertar coisas diferentes. Sim. Então, a importância da orientação, não só do alimento em si, mas da consistência, da temperatura, dos temperos. Então, além da higienização, da conservação, que vocês vão falar daqui a pouco. Então, além de toda essa orientação, a gente orienta também nessa variedade. Às vezes a mãe nem conhece. Muitas das vezes as mães, os pais, os cuidadores nem experimentaram aquele determinado alimento. Né? A gente ajuda até a família a experimentar alimentos novos. Também. Também, a família entra na Nossa. onda e acaba experimentando alimentos novos. Mas daí a importância da orientação Sim. adequada ou do pediatra ou do nutricionista materno-infantil, para que a gente possa abordar todas essas orientações, mais a variedade dos alimentos. Tá. Para que a criança, né, não fique ali o dia todo, né, todo dia sem comer, muitos pais responsáveis costumam oferecer o que ela gosta, porque é certeza, né, ali é certeiro que ela vai comer. E aí, Nutri? Então, agora na pandemia, principalmente, a gente teve um boom de compensações. A criança já está em casa, ela não pode sair, ela não vê os amiguinhos, ela já não vai para a escola. Então, o que é que eu posso dar para minha criança para ela ser feliz? Um chocolate, né? Vou compensar isso de alguma Um biscoito forma. recheado, na tentativa de deixar o dia da criança um pouco mais feliz. Mas aí é onde está o erro. E depois? Sim. E depois que passar aquele momento de raiva, por exemplo, e depois que passar aquele momento que a gente acabou de passar de pandemia, né? A consequência vai durar para o resto da vida. O açúcar, ele só deve ser ofertado a partir dos 2 anos. Muitas mães acabaram ofertando antes dessa idade. E isso acarreta, não é que a criança obrigatoriamente vai adoecer, mas desenvolve muito mais fácil, acarreta abre as portas, digamos assim, para que a criança venha desenvolver no futuro diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso. Tudo isso vai pesar lá na frente. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar no agora, precisa agir agora, pensando daqui a 10 anos. Como é que vai ser a minha filha adolescente?
se eu fizer isso por ela agora. Se ela começar a tomar um achocolatado agora, daqui a 10 anos, como é que ela vai estar? Então, vamos tentando, que tal a gente fazer de outra forma? Né? Vamos ofertar outras coisas, vamos tentar de outras formas, vamos tentar a criatividade, Sim. né? Para que a gente consiga oferecer alegria para aquela criança, sem necessariamente ser um alimento errado. Errado entre aspas, tá? Também. Você pode frisar isso. O que faz uma criança recusar um alimento? A criança, ela pode chegar, você falou do maracujá, né? Sim. Ela pode colocar o maracujá ali na boca dela e ficar, não quero. Existem duas, como é a palavra? Mas existem duas situações. Tá? Primeiro, a recusa de fato, a gente precisa ofertar um alimento 8 vezes para a criança, para que de fato ela não gostou mesmo. Para que de fato a gente considere que ela não gosta. A gente tem alimentos que a gente não gosta, que a gente já experimentou de várias formas. Mas a criança, ela precisa experimentar 8 vezes. Então, como é que a gente sabe que aquela criança, principalmente com o primeiro contato, né? A outra situação é o reflexo de gag. Então, a criança bota para dentro, ela bota para fora como um reflexo. E aí o cuidador entende, ela não gostou, já nunca mais ofereço. E não pode ser assim, né? Como assim ofertar 8 vezes? A banana, por exemplo, a gente oferta inteira, depois oferta amassadinha com garfo, depois em rodelinha, depois com leite em pó, então a gente vai ofertando e não é na mesma semana. Sim. Né? Lembrando que a gente tem 1 ano e meio aí. Então, ao longo desse ano, a gente vai ofertando de formas diferentes para que, de fato, depois das 8 tentativas, a gente diga que realmente aquela criança não gosta. E tá tudo bem, a criança não é obrigada a gostar de tudo. Tá. Né? Ela é obrigada, na verdade, ela deve ser ofertada a tudo, deve conhecer todos os alimentos, mas ela vai criar o paladar dela, né? E só precisa esse leque de alimentos precisa ser variado sim. Ela não pode ficar só no pão, macarrão e banana, pão, macarrão e banana. Ela precisa sim conhecer os alimentos, precisa ter um cardápio variado, mas ela não é obrigada a gostar de tudo. Certo. E sobre forçar essa criança a comer um alimento que ela não gosta e criar um trauma, como você falou. Esse trauma ele só vai acontecer após essa 8ª tentativa, Nathalie? Não. Né? Não necessariamente. Verdade, não necessariamente. No primeiro momento, a criança já pode criar esse trauma, né, daquele alimento e ela nunca mais querer. Ou precisar de um futuro tratamento, digamos assim, para voltar a aceitar. Às vezes não só o alimento, mas a textura. Uma banana amassadinha, por exemplo. Sim. O cuidador segura na boca da criança e oferta. Então, ela cria uma rejeição à textura. É a forma como esse alimento é apresentado que pode criar. E o forçar não é você colocar lá na frente dela várias vezes. O forçar é você segurar a criança à força, empurrar a colher banana abaixo. Forçar ela a comer, né? Forçar de fato. E aí, desde a primeira vez que isso acontecer, né, que esse forçado aconteça, a criança já cria um trauma e isso é muito complicado de tirar, gente. Porque uma coisa é você mostrar para a criança, né, você oferecer para a criança. Outra coisa é você forçar a criança de uma coisa nova. Ela não está acostumada, ela não está adaptada àquilo. Então, sendo forçada desde a primeira vez, ela pode criar uma rejeição não só daquele alimento, de todos os alimentos ou de alimentos daquela consistência que ela foi ofertada. E isso é bem complicado. Bem complicado, sério mesmo. Muito sério. Família é de fato um exemplo. Quando a gente fala de alimentação, você falou, né, que assim, não adianta você estar ali com um prato todo colorido, todo cheio de legumes para sua criança e você está comendo outra coisa, né? Sem dúvidas. Principalmente vem lá a careta, que normalmente, me perdoem os papais, mas normalmente é assim, oferta lá alguma coisa e o pai, não gosto disso, não quero, não, pode botar só no seu prato, eu não quero. Ou então o cuidador, quando está na frente da criança, né, coloca aquele alimento na boca e faz uma careta. Sim. Gente, qual é a vontade, qual é o estímulo que a criança vai ter de experimentar se você não está demonstrando que aquilo é legal? Né? Eu sempre coloco nas minhas orientações, quando eu vou passar para os pacientes, comam felizes na frente da criança, né? A criança é muito espelho, né? Ela é o nosso espelho. Tudo que a gente faz, até a forma que a gente come, pega no talher, a forma que a gente corta o talher, a forma que a gente pega no copo, a criança imita tudo, ela não sabe. Ela vai aprender com os nossos gestos. Né? Então, se a gente come, se a gente faz daquele momento, uma outra coisa importante, como eu já havia falado, é comer todo mundo junto. Então, outra coisa importantíssima são as distrações.
Então, aqui está a mesa para a gente né? comer, a TV está ligada, o tablet está ali. Celular. Ou tem um brinquedo, ou tem um celular. Aquele momento é de comer. Então, a criança precisa entender que ela vai comer durante 10, durante 15 minutos. Ela vai ficar ali na cadeirinha dela, Sim. Né? Que é uma outra orientação, é a criança ter a cadeirinha, ter o seu lugar de comer, para ela sentar e já entender que ali é o momento de comer. A família reunida, todo mundo conversando, todo mundo brincando. Olha que momento lindo, né? Que momento de prazer, que momento de satisfação, momento de alegria. Então, ao invés, lá como a gente falou agora, do momento de ser forçada, olha que imagem linda, olha que ambiente lindo que a criança vai carregar. Né? Então, sempre que ela for comer, ela vai lembrar daquele momento que a família esteve junta, esteve reunida, feliz e todo mundo comendo o mesmo prato. A mesma coisa, né? O mesmo alimento. Isso. Oferecer alimentos é o caminho, né? Como você falou agora, comer junto também com elas são também boas dicas para esses pais, para esses responsáveis. Isso, sem dúvida, sem dúvidas. Comer juntos e ofertar o alimento. Mas, qual é o mais interessante? Uma banana no prato ou uma banana cortadinha com alguns kiwis assim, formando um coqueirinho, e embaixo umas tangerinas formando a raiz. Então, a gente precisa usar também dessas artimanhas para que a criança sinta curiosidade. Como eu falei, o suco da Barbie, olha só, e bota a Barbie sentada na mesa. Ela despertar nela esse querer, né, de comer aquela comida. Esse é o momento de despertar a curiosidade para que a criança coma por vontade própria e não porque você está dizendo que ela tem que comer. Sim. Né? E não porque a gente impõe que ela deve comer. Ela vai comer porque, poxa, é legal. E depois ela vai entendendo que é saudável, depois ela vai entendendo que é gostoso, que é saboroso, que é importante para ela, mas que no primeiro momento ela precisa ter essa curiosidade de comer. Então, usar de sorvetes de frutinha na casquinha de sorvete, espetinho de frutas. Então, a gente tem milhares de opções aí, né, que a gente encontra na internet e hoje nos Instagrams, tem muitos Instagrams que ajudam a gente. Então, a gente tem uma gama aí muito grande de opções para que a gente faça. E coisas simples, coisas práticas, né? A uva, se você cortar ela, depois vocês podem procurar aí na internet, mas vocês cortarem ela na diagonal e virar uma para outra assim, vira um coração. Ai, então verdade. Faz um espetinho de coração do que dar um cacho de uva na mão da criança. Talvez o cacho de uva ele não seja tão interessante quanto essa maneira, né? Tão atrativo isso. Sempre acompanhado, tá, gente? Quando a gente fala de criança, a gente precisa sempre ter um adulto por perto. Tem o palitinho, né? Tem se a uva não for sem semente, tem a semente da fruta, tem a casca da fruta, então sempre de forma acompanhada. Mas dessa forma divertida, lúdica, para que a criança tenha realmente essa curiosidade em experimentar. Criança tem mais seletividade alimentar ou não, hein, Nathalie? Não diria que não, Mara. Você está comparando com o adulto? Isso. Não, o adulto, ele foi uma criança que passou por uma introdução alimentar de forma incorreta e que gerou aquela seletividade alimentar, né? Então, a criança, ela não tem mais, ela tem mais, ela está mais aberta a conhecer, a criar, a desenvolver essa seletividade alimentar. O adulto já foi. A gente não tem mais como mudar, né, o passado do adulto. Ele tem aquela seletividade, ele vai mudar por conta própria. Sim. Ou dependendo de casos extremos, com tratamento com fono, com TO, isso já é um outro caso. Mas se o adulto não gosta, ele não gosta e ponto final. A criança a gente consegue ainda trabalhar, né, e fazer com que ela mude. Então a criança está mais aberta à mudança, ao hábito de introduzir novos alimentos. O adulto é mais complicado. Mas a criança é um mundo, assim, é muito lindo, é muito encantador, porque a criança está muito aberta para aceitar. Sim. Cabe a você saber chegar nela, né? Muito bem. Quais que são, então, as principais dicas quando a gente fala aí, né, de introdução alimentar para a criançada? Vamos lá. Primeiro de tudo, o acompanhamento, né? Nunca deixar uma criança comer sozinha. Tá. Segundo ponto, a variedade, né? Junto do terceiro ponto, que é a ludicidade. Então, variedade e ludicidade vai fazer total diferença na vida dos papais, dos mamães, principalmente da criança, da aceitação. Então, não dá lá um prato para ela, joga e deixa para lá e vira as costas e vai mexer no celular. Sim. Enquanto a criança está conhecendo. Senta lá com ela, come junto, fala os nomes dos alimentos, tá? Outra dica legal é você ofertar um alimento por vez. Porque se você mistura arroz, feijão, macarrão e carne todos os dias, a criança não vai conhecer cada alimento.
Então, você oferta o feijão, feijão, oferta o macarrão, macarrão. Quando a criança começar a falar, ela já vai conhecer, então ela já vai dizer, mãe, hoje eu quero feijão e macarrão. Tá tudo bem. A criança pode escolher o que ela quer comer. Ela não pode comer aquilo todos os dias. Sim. Mas a criança pode sim, hoje eu quero só macarrão, hoje eu quero arroz e feijão, hoje eu quero carne, hoje eu quero frango. A criança pode ter essa autonomia de decidir o que ela quer comer dentro do que está ali em cima da mesa, né? Pelas variedades que está lá. Ela pode escolher, ela não pode comer todos os dias a mesma coisa. Tá. Mas aí é isso, é ser lúdico, é conversar. O mundo da criança é um mundo encantado. Sim. Né? Então a gente precisa ser um pouco fada madrinha. A gente conversa, a gente encanta. Isso, a gente vira princesa e vira sábio, e vai pra lá e vai pra cá. Quando você olha a criança comer o prato todo, isso não é uma distração. Né? Isso é envolver a criança naquele momento da alimentação. Sim. E tornar aquilo legal. Eu acho que são 2 pontos, eu acho que de todos os que a gente conversou aqui, os mais importantes. Primeiro, a paciência, né? Tem que ter paciência, gente. Vai sujar, vai derramar, vai melar. Vai ter dia que a criança não vai comer nada, vai ter dia que ela vai, eu sempre falo, fazer hidratação no cabelo, ela pega o prato, faz assim. Tá tudo bem, acontece, dá trabalho. Né? A gente já está tão cansado do dia a dia, ainda mais tem que limpar. Mas, gente, é um momento na vida da criança que vai fazer total diferença para o resto da vida. Então, vale a pena. Né? Então, a paciência e a variedade com a ludicidade. Esses são os 2 pontos mais importantes para uma introdução alimentar adequada, digamos assim. Vamos lá, então quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar a Nathalie, ela também dá muitas dicas, compartilha muito conteúdo legal lá nas redes sociais dela. Por favor, fique à vontade, vamos convidar aí, pessoal. Certo, então, eu sempre falo, antes era só na teoria, né? Hoje eu tenho a minha filha, então eu consigo mostrar na prática que sim, é possível fazer. Né? As pessoas às vezes perguntavam, você não tem filho, você não sabe como é. Agora eu tenho, agora eu sei e agora eu consigo provar que é possível. Né? Então, meu Instagram é o Nathalie Pontes Oficial, @Nathalie Pontes Oficial. Olha aí, na tela, passando. Pois é. Eu e a minha pequena, né, que é a minha, a minha cobaia de todos os meus experimentos, todas as minhas teorias. Mas, de fato, gente, funciona, tá? Dá certo, a gente consegue fazer com que a criança coma. A gente só precisa ter paciência e criatividade. Muito Não bem. tendo criatividade, a internet tá aí. Ela ajuda, né, muito. Se você quiser, a internet tá aí para ajudar a gente em relação a isso. Coisa linda. Olha aí, ó, muitas dicas. Tem até picolé feito em casa para você fazer aí, ó, para o seu pequeno ou para a sua pequena. Tem muito conteúdo legal que dá para você aplicar e dá para você também pedir dicas, enfim, tirar dúvidas, tá? Nathalie, obrigada. Eu adorei esse papo. Muito bom, muito bom mesmo. Passou voando, nem percebi. Passa mesmo. Se deixar, a gente conversa aqui por um bom tempo. Obrigada viu? Pelo bom convite. Dia, adorei. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, porque no próximo bloco, para a gente continuar, né, nessa área aqui de alimentação, nós vamos trazer dicas sobre como você pode armazenar corretamente os alimentos na sua geladeira. Eu volto já.